Olá pessoal, continuando a nossa aula 5, a parte 3 vai ser estudado as ferramentas Trim, Extend e Erase, tá? Então é aparar, estender e apagar, tá bem? Nós vamos ver algumas diferenças que tem entre cada uma dessas ferramentas, tá? Iniciando aqui pelo Trim, que é o aparar, tá? Em inglês, vamos dar o comando tr enter. Existem duas formas, né, de fazer a execução desse comando, tá? Então a primeira delas é dando apenas um enter. Se eu der dois enters, todos os objetos que existem no desenho, na área de trabalho, podem ser aparados, tá? Então agora nós vamos ver a diferença. Então eu vou selecionar apenas uma linha aqui, ó, só para vocês entenderem, e vou dar um enter, né? Ele diz aqui, ó, foi encontrado um objeto apenas. Bom, agora é o seguinte, se eu quiser aparar essa linha aqui, ó, vocês vão notar que ela não vai ser aparada até esse ponto, ela vai ser aparada até o objeto que eu selecionei. Da mesma forma, essa linha aqui, essa, tá? E essas aqui, e todas as demais, tá? Então, eu selecionei um objeto que todos os demais, né, depois de eu ter dado Enter, possuem como referência, tá certo? Agora eu vou fazer do outro modo, vou dar o comando tr enter, né? Aqui, ó, só vou aparar alguns para vocês entenderem. Ó, agora esse aqui também. Vou dar um ESC, vou retornar com os desenhos, tá? Os mesmos objetos, e vou dar o comando tr enter e enter, né? Notem que agora eu vou selecionar, não selecionei objeto nenhum, então tudo pode ser aparado. E agora, aquilo que é aparado é até o próximo ponto, tá? Então notem que essa linha que ela foi construída desse ponto aqui até esse aqui, eu agora posso selecionar a parte, né, que pode ser aparada, tá? Então digamos que eu queira aparar essa parte, né, desse objeto, né, essa linha, ela vai ser aparada até o ponto mais próximo, tá? Então, ó, vou clicar aqui. Se eu quiser continuar aparando ela, ó, ela ainda continua aqui. Por quê? Porque existem várias intersecções com outros objetos, tá? Então, se eu quiser aparar essa aqui, ó, vou aparar. Depois existe um outro ponto de intersecção, também posso aparar aqui. E agora vai uma diferença de como vocês podem tomar como sequência a forma como vocês vão aparar. Se eu aparar essa aqui, depois não dá mais para aparar nem essa e nem essa aqui. Então vocês têm que lembrar da sequência conforme vocês vão aparando os objetos. E isso eu vou fazer agora para vocês entenderem, ó. Vou aparar essa aqui e vou dar um enter só para sair do comando. Se eu der um comando tr enter mais enter e tentar agora aparar essa linha, ó, vai aparecer um símbolo aí de proibido. Por quê? Porque essa linha agora aqui, ó, que começa aqui e acaba aqui, não possui mais intersecção. Não tem mais nada aqui separe ela. Então eu não consigo mais aparar. Então nesse caso eu tenho que apagar, tá? Então essa linha aqui eu consigo aparar. Se eu aparar essa linha, eu não consigo mais aparar essa. Então por isso que eu falei na sequência. Se eu quiser aparar essa linha até aqui, eu não posso começar pelo meio, eu tenho que começar pela extremidade, tá? Então ó, vou começar daqui para cá. E agora eu não consigo mais, tá? Vou fazer o contrário. Vou retornar aqui, dar o comando tr enter, enter, e vou começar por essa aqui. Aliás, vou começar por essa aqui. Vocês vão ver que eu não vou conseguir aparar depois essa, tá? Aparei essa aqui, e agora eu não consigo mais aparar. Por quê? Porque ela tem início e fim sem ter nenhuma intersecção.
assim como essa aqui também, assim como, deixa eu ver outra, essa aqui, tá? Essa aqui também, porque ela tem início e fim e não tem nada que corta. Agora, essa aqui que começa aqui e acaba aqui, ela tem intersecção. Ó, então posso cortar. Essa linha que é inteira, né, daqui até aqui, também, tá? O que acontece? Se eu agora pegar uma linha e começar ela daqui até aqui, como ela estava construída antes, tá? E depois uma linha que comece aqui e acabe aqui. Vai parecer que o objeto é todo ele o mesmo, tá? Mas como vocês podem ver, eu vou ter que selecionar vários pontos para que toda a linha seja selecionada. Vou tentar usar o comando tr enter mais enter e vamos ver se eu consigo apagar essa linha. Não consigo apagar essa linha. Por quê? Porque ela foi construída desse ponto até esse ponto. Essa aqui eu consigo aparar, por quê? Porque tem um pedaço dela que está aqui no meio. Agora, essa aqui que eu construí, não consigo mais. Essa aqui eu consigo porque ela começa nesse ponto e acaba nesse outro ponto. Tá? Então, eu só posso aparar objetos quando eles são interseccionados. Então, não quer dizer que essa linha que parece iniciar aqui e finalizar aqui, eu vou conseguir aparar. Eu tenho que, na verdade, encontrar o início e o fim daquele objeto. Né? Então, nesse caso aqui, eu tenho o início e o fim desse objeto aqui. Então, não vou conseguir aparar. Se eu quiser apagar ele, né, remover, eu vou ter que selecionar uma outra ferramenta, que aí entra a ferramenta Erase. Tá? Então, Erase, vocês vão ter que digitar o comando E mais Enter. Ou simplesmente aqui, onde parece que tem um lápis com uma borracha. Então, agora eu vou apagar essa linha. Consigo apagar. Só que olha a diferença do apagar com aparar. Eu vou tentar apagar desse ponto aqui até esse ponto. Notem que eu não vou conseguir. Todo o objeto vai ser apagado. Tá bem? E agora, essa parte aqui da linha, que foi construída, eu construí, né? Também posso apagar. Agora, essa aqui, se eu quiser apagar, ela vai apagar inteira. Por quê? Porque é um objeto apenas. Tá? Depois de eu ter selecionado todos os objetos que eu quero apagar, é só dar um Enter. Né? Então, eu seleciono tudo. Existe também o que? A forma de selecionar e direto, né? Ou pelo ícone ou pelo comando e Enter. Tá? Então, posso selecionar antes ou depois. Vamos agora, então, para o comando Extend, tá? que está aqui. O comando Extend, ele é dado digitando EX e Enter. O Extend, ele é o contrário do Trim. Ele também pode ser acionado com a seleção de algum objeto, ou se vocês derem 2 Enter, né? Digitar EX, Enter, Enter, vai selecionar todos os objetos dentro do trabalho. E aí vocês conseguem estender todas aquelas linhas. Tá? Não somente em relação a um objeto, vocês podem fazer a extensão de qualquer objeto para qualquer lado. Bom, como é que eu venho aqui e ela estende para esse lado e quando vier desse lado ela estende para o outro? Bom, bem no meio, né, tem a intersecção aqui, ó. Se eu passar de um ponto para o outro, ó, central daquele objeto, ele vai estender para aquele lado que eu for, né, que eu selecionar a linha, né, do seu ponto médio até a sua extremidade. Então, se eu quiser estender para a esquerda, aqui, eu vou vir mais à esquerda da linha. E para estender, eu não consigo estender infinitamente. Ou seja, eu não tenho um objeto aqui, um outro objeto que faça anteparo dessa linha. Então eu não consigo mais estender ela. Mesmo que eu esteja do ponto central para a esquerda aqui, eu não consigo mais. Eu consigo estender para a direita. Tá? Aí, se eu tivesse aqui um outro objeto, né, nesse mais ou menos
uma distância assim, e quisesse estender até aquele ponto, aí sim ele seria acionado, tá? Notem que agora eu consigo fazer isso. Mas para o lado direito, né, ainda não é possível, por quê? Porque não tem nada de anteparo, tá? Então a linha só consegue ser estendida até um certo ponto, né? No caso, ó, vou estender para cá. Notem que agora o centro da figura, o centro daquele objeto não é mais onde é que estava. Agora o objeto se atualiza, tá? Então sempre é sobre o tamanho total, tá? Então aqui, ó, o ponto central desse objeto aqui é mais ou menos por aqui, ó. Se eu estender para cá, o objeto não vai ter mais centralização naquele ponto. Agora ele é atualizado. Então eu tenho que mover um pouquinho o cursor se eu quiser estender para outro lado. Então aqui também, ó, aqui é o ponto central. Se eu vier para cá, eu estendo para cá, para a esquerda, para cá, para a direita. Tá? Então vou estender para a esquerda. Tá? Vou estender para a esquerda. Eu tenho que sempre andar um pouquinho mais, ó, do que era, na verdade, o objeto original. Tá bem? Então, a princípio são essas três ferramentas, né, que vão ser desenvolvidas agora nessa aula da parte 3. E na próxima, então, nós vamos ver alongamento e escala. Tá bem? Então, até a próxima.